Só que a gente também pode inserir uma função como argumento. E quando a gente faz isso, a gente chama essa função que a gente passou por argumento de função de callback, ou simplesmente callback. Vamos entender isso melhor? Abaixo desse comentário, a gente vai declarar uma const myFunc que recebe uma arrow function que vai ter só um parâmetro. Então a gente vai chamar esse parâmetro de callback. Dentro desse bloco, a gente vai declarar uma const value que recebe algum valor, pode ser 77, por exemplo. E aqui abaixo, a gente vai referenciar o callback e vamos invocar ele passando o value como argumento. Por que a gente está invocando esse parâmetro callback? Porque o valor que ele vai receber é a declaração de uma função. Então, quando a gente invocar essa função, a gente precisa inserir como argumento dessa invocação a declaração de uma função. Então aqui abaixo, a gente vai invocar a myFunc e ao invés de inserir uma string, ou um número, ou um array como argumento dessa invocação, a gente vai inserir uma função. Ou seja, essa função está sendo atribuída para esse parâmetro. E aqui embaixo, a gente está invocando essa função. Só que observa que na invocação dessa função, a gente está passando esse value como argumento. Ou seja, a declaração da função precisa ter um parâmetro. Então a gente pode chamar esse parâmetro de number. Como essa arrow function tem só um parâmetro, a gente pode remover os parênteses que envolvem esse parâmetro. E dentro do bloco dessa função, a gente pode inserir um console.log e passar o number. Se a gente salvar, a gente vê 77 exibido no console. Então qual que foi o fluxo aqui? De cima para baixo, essa função foi declarada e aqui embaixo ela foi invocada recebendo uma função por argumento. Ou seja, essa função foi atribuída para esse parâmetro callback. Como o parâmetro callback está armazenando essa função, a gente pode invocar essa função e como essa função recebe um number por parâmetro, a gente está passando o value que a gente declarou aqui em cima como argumento da invocação da função. Então esse valor foi recebido aqui no parâmetro number e foi exibido no console. Nesse exemplo que a gente acabou de implementar, parece que a gente fez muita coisa para chegar nesse resultado. Mas esse é um exemplo chave para você entender como funções de callback funcionam.